Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilácio, tudo bem? A gente está aqui então para a leitura desse material que é do dia 8/10 a 15/10, né? E nós vamos fazer a leitura para entender o texto, refletir sobre o texto e depois essas atividades que estão aqui do lado você pode responder tranquilamente. Lembrando que o foco é que você entenda o que a gente está estudando aqui nesse material, certo? Então vamos lá. A importância dos alimentos. Nessa página, você pode ver alguns pratos oferecidos por um restaurante. Qual deles mais lhe agrada? Qual deles você acha o mais adequado para a sua alimentação? E qual é o menos indicado? Então, tem diferentes pratos aí. O que eu aprendi é que quanto mais colorido o prato, melhor. Então, no caso aqui, no meu ponto de vista, o mais colorido está aqui. Tem arroz, feijão, talvez seja purê de batata, um bife, uma alface, um tomate. Aqui é um que já está mais com proteína, mais carne, aqui é mais fritura, aqui são só vegetais, e aqui é um macarrão com molho. Tá? Então, e aqui nós temos, parece que é uma salada de fruta. Então, quanto mais colorido o alimento, melhor, porque significa que tem diferentes nutrientes que estão chegando até nós. Mas por que nós nos alimentamos? Muitas pessoas diriam que é para matar a fome. Sim, a alimentação mata a fome. Porém, nem tudo que sacia o nosso apetite está realmente nos alimentando de maneira correta. Os alimentos eles são importantes por serem fontes de energia e também fonte de substâncias necessárias ao nosso corpo. Energia e substâncias apropriadas são essenciais para o nosso organismo, pois são usadas por ela para, por exemplo, reparar tecidos lesados, crescer e manter-se funcionando corretamente. Então, um exemplo, isso aqui é um mapa conceitual que explica muito bem essa questão da alimentação. Então, os alimentos são fontes de energia para o crescimento do organismo, para o reparo dos tecidos e para o funcionamento saudável do corpo. E o alimento também é fonte de substâncias necessárias ao corpo, também para o crescimento do organismo, reparo dos tecidos e o funcionamento saudável do corpo, certo? Os alimentos contêm nutrientes. Bom, reparo de machucados. Nosso corpo ele está sempre em atividade. Parte dessa atividade consiste em fazer os reparos necessários, como cicatrizar machucados. O organismo humano ele tem a capacidade de reparar alguns danos que vem a sofrer, regenerando os tecidos lesados, né, os tecidos machucados. Mas para reparar esses danos na pele, nos músculos, etc., né, onde for, o corpo precisa de substâncias provenientes dos alimentos. Sobre o crescimento. Para crescer, só para ver a imagem aí, você tem uma imagem, né, dizendo que o reparo de tecidos lesados requer substâncias presentes nos alimentos, como nós acabamos de ler agora. Agora, sobre o crescimento. Para crescer, nosso corpo precisa de substâncias que entram no processo de constituição dos músculos, dos ossos e da pele, do sangue e de todas as outras partes. Essas substâncias também vêm dos alimentos. Nosso organismo ele desmonta os alimentos em minúsculos pedaços, que são então pequenos, que são tão pequenos que não os podemos ver. Depois, ele absorve esses pedaços. Nos alimentos, há algumas substâncias que o nosso corpo não aproveita. Então, essas substâncias não aproveitáveis, elas formam as fezes, que são eliminadas ao evacuar, que é o evacuar é o número 2, né, ao fazer cocô. Os minúsculos pedaços de alimentos absorvidos no processo da digestão são usados no processo da constituição da pele, dos músculos, do sangue e de outras partes do corpo. Portanto, os alimentos eles são importantes para o crescimento do organismo e para reparar os danos que possam ocorrer em algumas das suas partes. Funcionamento adequado do corpo. O bom funcionamento do corpo ele depende da presença de certas substâncias que ele não consegue produzir. Tais substâncias, que devem estar presentes na alimentação,
são importantes para regular processos que ocorrem no organismo. O limão e a laranja contêm vitamina C, que é um exemplo desse tipo de substância. Sem essa vitamina C, nosso corpo não funciona direito e podemos, por exemplo, adquirir uma doença chamada escorbuto, que se caracteriza por fraqueza, palidez, dores nas articulações e sangramento nas gengivas e no nariz. Só o fato de você não ter consumido alimento com vitamina C, ou seja, ter chupado uma laranja, ter tomado uma limonada, né? Os nutrientes e suas funções. Nutriente é toda substância presente na alimentação de que o organismo pode se utilizar para crescer, para se manter vivo ou para reparar as partes machucadas ou desgastadas. Um nutriente tem função energética quando ele dá energia para o funcionamento das células. Um nutriente tem função plástica quando atua como material para a constituição das partes do corpo, por exemplo, para produzir novas células que substituem células mortas. E um nutriente, ele tem função reguladora, que ele atua no organismo ajudando a controlar uma ou mais atividades que são vitais. Então nós temos um outro resumo aqui do lado, mostrando que os animais contêm nutrientes que fornecem energia, que é a sua função energética, que são usados para o crescimento e o reparo dos tecidos, que é a sua função plástica, e que regulam o funcionamento saudável do corpo, que essa é a função reguladora. Então você tem aqui do lado uma tabela com as substâncias de que necessitamos na alimentação. As suas fontes, quer dizer, onde a gente encontra esses alimentos, esses nutrientes, e as suas principais funções. Então, por exemplo, nós temos, primeira substância, proteína. Onde nós encontramos proteína? Leite, queijo, ovo, carne, peixe, feijão, lentilha, soja, trigo integral, trigo e arroz integral. Um comentário. Então, as proteínas, elas participam da composição de todas as células. Sua falta na dieta vai provocar grave desnutrição. Algumas proteínas, chamadas enzimas, regulam as atividades vitais. Então, quais são as principais funções? Ela pode ser plástica, reguladora ou até energética, caso faltem os carboidratos, que é o próximo. Carboidratos, também chamados de açúcares. O amido ele é encontrado no pão, na batata, na mandioca, na farinha e nas massas em geral, tipo macarrão, lasanha, etc. A sacarose, ou chamado açúcar da cana, é usada para adoçar guloseimas, sucos e refrigerantes. As frutas, em geral, contêm carboidratos razoavelmente semelhantes ao do açúcar da cana. Então, os carboidratos, eles são fonte de energia para as células realizarem suas atividades e manterem o corpo funcionando. Quando ingeridos em quantidade superior à de que o organismo necessita, o corpo usa a energia dos carboidratos para produzir gordura e armazená-la para uma eventual necessidade, e isso faz a pessoa engordar. Então, o carboidrato ele tem a função energética. Em terceiro lugar, aí nós temos os lipídios, que são os óleos e as gorduras, óleos e gorduras. Exemplo, toucinho, banha, onde eu encontro, né? Manteiga, margarina, linguiça, salame, mortadela, presunto, apresuntado, salgadinhos, carnes gordas, pele de frango, pele de porco, óleos, azeites e frituras. Então, os lipídios, eles tomam parte da composição das células de todas as partes do corpo, das partes do corpo. Também são fonte de energia. Devem ser ingeridos com moderação, pois sua ingestão em excesso pode causar obesidade e problemas cardíacos. Qual que é a função dos lipídios? Plástica e energética. Os minerais, né, os sais minerais. Há cerca de 16 nutrientes minerais necessários ao corpo. Alguns exemplos importantes são o sódio, o potássio, o ferro, o cálcio, o fósforo e o enxofre. De modo geral, são encontrados em frutas, vegetais, leite, ovos e carnes. Bem, são muitas as funções desempenhadas pelos minerais. O cálcio, por exemplo, toma parte na constituição dos ossos.
O ferro ele é encontrado nos glóbulos vermelhos do sangue. E o sódio ele é importante para a regulação e absorção, para regular a absorção e a eliminação de água. Então, os minerais têm uma função reguladora e alguns têm até uma função plástica. E as vitaminas? Há várias vitaminas diferentes. Algumas delas. Ah, não, esquece, daí é do outro capítulo. Então, são várias vitaminas diferentes. Elas são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo, pois atuam regulando alguns processos que ocorrem nas células. Sua falta pode causar vários tipos de distúrbios, tá? E a função é reguladora. E por último, como dizem, não menos importante, as fibras da dieta, ou daquilo que você come. São frutas, verduras, legumes, pão integral, arroz integral e outros cereais integrais. Elas não são digeridas, mas sua presença na alimentação ela impede que as fezes fiquem ressecadas, causando, por exemplo, prisão de ventre, o que facilita então a evacuação e evita os problemas do intestino. Então também tem a função reguladora. Uma pausinha para tomar água. Bem, nutrientes com função energética. Nutrição e respiração celular. A respiração celular, ou seja, a célula também respira, mas ela não tem pulmão, né? É outra situação. Então, a respiração celular é um processo que ocorre no interior das células e que permite a elas obter energia a partir do gás oxigênio e de nutrientes apropriados. O sistema circulatório ele conduz até a célula as substâncias necessárias à respiração celular. O nosso corpo ele está adaptado a usar determinados nutrientes para a respiração celular. Um desses nutrientes é a glicose, que é um carboidrato proveniente da digestão de carboidratos mais complexos, como o amido e o açúcar de cana. O esquema ao lado ele resume aspectos gerais da respiração celular. Então, nós temos aqui no esquema do lado, gás oxigênio e glicose, ou outro nutriente energético apropriado, entram nas células. Estas realizam a respiração celular, que produz gás carbônico e água e fornece energia que a célula utiliza em suas atividades. Certo? A respiração celular. Desculpa. Então, além da glicose e de outros carboidratos similares a ela, o organismo pode empregar na respiração celular os ácidos graxos e o glicerol, tá? São substâncias provenientes da digestão dos lipídios, ou os aminoácidos, que são substâncias provenientes da digestão das proteínas. Que são os lipídios, né? Os lipídios são mais calóricos que carboidratos e proteínas. Uma vez que os carboidratos, as proteínas e os lipídios fornecem materiais que podem ser usados na respiração celular, esses nutrientes ele têm função energética. A energia que um nutriente fornece, ela pode ser expressa na unidade que nós chamamos de quilocaloria, simbolizada pelo cacau. Cada 1 grama de carboidrato vai fornecer 4 quilocalorias de energia. Para cada 1 grama de proteína, também fornece 4 quilocalorias. E a cada 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. Então perceba que a quantidade de energia fornecida por 1 grama de lipídio é mais que o dobro da fornecida por carboidrato e proteínas. Isso é o conteúdo calórico, né, que tem nos alimentos. Então os alimentos em geral, eles não são constituídos apenas por um único nutriente. Né? Então quando você come um arroz, não é só o carboidrato ali, né? Então, eles são uma complexa mistura de nutrientes. Um bife, por exemplo, ele contém carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e sais minerais. Por meio de análises de laboratório, a gente pode determinar o conteúdo de energia fornecida por um alimento, que é o chamado de conteúdo calórico do alimento. Então, o gráfico a seguir aí, ele relaciona alguns alimentos e seu conteúdo calórico. Então perceba que alimentos muito gordurosos ou oleosos, como margarina, manteiga e amendoim, eles contêm um alto conteúdo calórico. Afinal de contas, como vimos, os lipídios são altamente calóricos. Então você tem ali um gráfico de conteúdo calórico dos alimentos. Então a margarina, manteiga, amendoim torrado, tá vendo? São margarina 745,
Compara lá embaixo com uma alface. A alface tem 14, o tomate 23, né? A laranja 50, a maçã 52, a banana 89, a batata cozida 93, um atum enlatado, né, com água 116, o arroz branco que foi cozido 123, um feijão preto 133, frango frito, né, com carne escura 254, um filãozinho, um pão francês 275, um bife bovino grelhado 300, um chocolate, olha como isso subiu, 500, batata frita tipo chips, essa de pacotinho 546, né, e o amendoim torrado voltando 586, tá? Então, a energia proveniente dos alimentos garante o funcionamento das células do nosso corpo. E essa energia ela permite a execução de tarefas vitais, como, por exemplo, bombear o sangue, transmitir impulsos nervosos, produzir e excretar a urina, e etc. Também permite realizar atividades, como praticar esporte, estudar, etc. Então, nas atividades físicas mais intensas, consome-se mais energia que nas menos intensas. Isso você pode perceber no gráfico abaixo. Ó, sentado, no gráfico necessário, o que você precisa para gastar 250 calorias? Se você ficar sentado 3 horas e 34 minutos, você queima 250 quilocalorias. Se você ficar em pé, 1 hora e 47 minutos, andando, né, 1 hora e 11, pedalando devagar, 54 minutos, nadando devagar, 36 minutos, pedalando mais rápido, 31 minutos você queima 250 quilocalorias, correndo em 27 minutos você queima isso, e nadando rápido 21 minutos. Então nós temos aí o tempo necessário para gastar em diferentes atividades a energia fornecida por um chocolate de 50 gramas, que tem 250 quilocalorias, tá? Isso para uma pessoa com peso médio de 70 gramas, 70 quilogramas. Então, se o alimento fornecer energia além do que a pessoa gasta, o corpo não descarta o excesso do alimento. Ao contrário, ele usa a energia excedente para produzir gordura e armazena, acarretando então o aumento da massa corporal, que pode levar até a obesidade. Isso aí, gente. É isso. Esse foi a leitura, né? Então vocês vão ler novamente, se precisar, um texto bem interessante, porque tem tudo a ver com o que com o nosso dia a dia. E aí você responde essas questões que eu passei aqui. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.